Bom dia a todos, estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Teoria Macroeconômica 3, né? Eu sou Felipe Tostes e hoje a gente vai falar sobre o trade-off da inflação em produto no modelo novoclássico, ok? Então, para a aula de hoje eu utilizei o capítulo 11 do Manual de Macroeconomia do Freund, na sua quinta edição de 2002, né? Bom, a teoria novoclássica, então ela surge, né, como uma reformulação, resgate da teoria clássica original, aí a partir das proposições, principalmente, dos seus autores, como Lucas, que eu coloquei aqui para vocês algumas citações, mas tem também o Thomas Sargent, né, como os grandes expoentes, né, dessa teoria aí, não é isso? Que é a reformulação da teoria clássica original, né? Ela é uma reformulação por dois motivos, né? Ela é um resgate para explicar, né, principalmente os resultados lá da teoria clássica, que são autores que, como os clássicos originais, eles vão acreditar e se fixar na questão do pleno emprego, tá? Da economia estar sempre ali em pleno emprego, e vão acabar negando quase que completamente a possibilidade da existência do trade-off de curto prazo, tá? Vão dizer que esse trade-off de curto prazo ele só acontecerá devido a erros de política econômica, né? Então, políticas econômicas que, na verdade, vão ser ineficientes ou, na verdade, que eles falam que vão ser políticas econômicas que vão, no sentido do Friedman, né? Por isso que eu disse para vocês anteriormente também que eles são, na verdade, aí, não só um resgate da teoria clássica, mas isso também o Friedman tinha feito, né? Ao resgatar a teoria quantitativa da moeda, mas eles são uma versão mais nova aí do que do monetarismo, né? Já que o monetarismo, como eu disse para vocês, ele se mostrou completamente ineficaz ali durante os anos 80, quando foi implementado nas economias centrais, né? Principalmente lá nos Estados Unidos e tal, foi totalmente ineficaz aquelas propostas, já que a proposta de Friedman, como eu disse na aula anterior, já estava superada para aquele momento, né? Talvez as propostas de Friedman teriam sido aplicadas anteriormente de forma mais eficiente, se tivesse sido aplicado nos anos 50, 60, mas não foram, né? Existia um outro modelo, o modelo lá da síntese neoclássica que foi preferido, né? Então, quando teve a oportunidade de ser implementado, o modelo de Friedman já não era mais o adequado. Mas, então por que não foram aplicados logo os novoclássicos? A teoria novoclássica ela só foi aplicada na prática, né, por policymakers, né, que são os gestores de política econômica no mundo, pelos governos e pelos bancos centrais, apenas nos anos 90 para frente, né, e é esse modelo que agora está ruindo aí desde a crise de 2007, ali 2008, né? Esse modelo vem ruindo, mas apesar disso o Brasil ainda tentou, né? O Brasil teve uma tentativa ali a partir de 2011, né? Fim de 2010 ali, ainda no governo Lula e depois no governo Dilma, mas preferiu-se o caminho de uma flexibilização desse modelo novoclássico ao invés do seu abandono, né? O que o mundo vem fazendo, né? Na verdade, na minha visão, o mundo vem, desde a crise de 2007 e 2008, tentando desenvolver um outro modelo mais na linha novo-keynesiana, lá, tá? Que seria agora um modelo que supere lá o novo keynesianismo, mas naquela linha da síntese entre ideias keynesianas e clássicas. E não
no modelo puramente clássico, né, que é se manter fiel, né? Então é por isso que a gente diz que governos como o brasileiro, que ainda se mantém fiel ao modelo novoclássico, né, ele já está fora do seu tempo, né? Na verdade, enquanto o mundo já procura uma alternativa mais na linha da síntese neoclássica, nós aqui no Brasil ainda insistimos em um modelo novo keynesiano que já está ultrapassado, né? Mas aí, como eu disse, eu acho que o erro, naquele momento lá, pós-crise, em que o governo Lula toma algumas medidas, e depois vem o governo Dilma, e em vez de se abandonar, eu acho que faltou alguma referência também mundial pronta, né? Já que naquele momento ainda estava-se em debate, ainda se gestando novos modelos, né? Mas faltou isso, né? Alguma outra âncora, né? Então, enfim, para a gente se agarrar aí, e aí o caminho seguido ali foi uma flexibilização do modelo de metas de inflação que não deu certo, né? Mas, enfim, voltando aqui, então, e aí voltando mais no tempo, então, na verdade, a gente voltando lá, na crise dos anos 70, da estagflação, do choque do petróleo, da taxa de juros, da elevação da taxa de juros americana e da elevação do preço do petróleo pela OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores e Produtores de Petróleo, que impactou aquela crise dos anos 70, que tirou qualquer eficácia da política da até então síntese neoclássica, aqueles modelos de SLM que norteavam as decisões de política econômica até então. Os novoclássicos começaram já a gestar a partir dali, principalmente Lucas e Thomas Sargent. Eles são os dois grandes expoentes dessa escola, e aí eu coloquei algumas das referências aí para vocês. Eles começam a gestar ali, então, na verdade, você vê até antes, finalzinho dos anos 60, aqui pelo Lucas, numa coisa que, no sentido de que eles retomaram uma ideia que o John Murty, né, desenvolveu lá nos anos 60 no campo microeconômico, que é a questão das expectativas racionais. Só que é isso que eu ia concluir, é que essas ideias estavam sendo gestadas, então hoje pode estar acontecendo algo semelhante, né? Algo que estava sendo gestado ainda não estava pronto. Então qual foi a alternativa dos policymakers durante os anos 80? Final dos anos 70 e anos 80, foi pegar o que já tinha pronto, mas que ainda não tinha sido aplicado, que foi o monetarismo de Milton Friedman. As propostas de política monetária de Milton Friedman. Mas elas já estavam ultrapassadas. E somente quando esses modelos ficaram mais acabados e mais sofisticados, lá nos anos 90, finalzinho dos anos 80, é que se formula, né, o chamado regime de metas de inflação, e a partir desse regime de metas de inflação, aplicado primeiro lá na Austrália, né, acabou sendo a Austrália lá o laboratório inicial para isso, e depois o Chile, né, o Chile aqui, nosso vizinho aqui, latino-americano, aplicou também bastante ali no início dos anos 90. Então, esse foi o caminho seguido. Aí o modelo novoclássico já estava pronto, já tinha formulado uma estrutura, um arcabouço de implementação de política econômica. E aí os demais países, diversos países do mundo, adotaram, nem todos, tá, gente? Então, uma gama grande de países adotaram o regime de média inflação, mas muitos países nunca nem adotaram esse regime, tá? Por exemplo, os próprios americanos, né, que não fixam só metas de inflação.
Sempre fixar o método de inflação em conjunto com o método de produtos, ok? Método de produto de atividade econômica. Então não é um regime puro, né? Então, na verdade, como eu disse na aula anterior, prevalece nos Estados Unidos é o pensamento mais novo keynesiano também, tá? Então eles seguem lá na sua política econômica algo mais novo keynesiano. Então, mas para reformular, colocada essa introdução, feita essa contextualização aí, para a gente entender então agora, adentrando o fundamento da teoria, então, o principal fundamento da teoria novoclássica, que a difere das demais, e que aí faz com que a gente retorne para o modelo clássico original, as proposições e resultados do modelo clássico original, é a expectativa racional. Então, eles pegam isso lá do John Moore, que ele tinha desenvolvido para o campo microeconômico, certo? E eles trazem isso. Então, é Lucas, o principal autor, que traz isso para o campo macroeconômico, ok? E aí, depois, o Thomas Sargent é o cara que vai desenvolver mais esses modelos e conseguir chegar a algumas conclusões, tá? Mas os dois são os grandes autores aí dessa escola, Lucas e Thomas Sargent. A questão da expectativa racional, ela diz que todos os agentes formulam, claro, na sua individualidade, e que pensando em agente no campo macro, não é um agente específico, uma empresa específica. É pensando no conjunto das empresas que compõem a economia, no conjunto de bancos e de instituições financeiras que compõem a economia, e no conjunto das famílias que compõem essa economia. Se cada uma dessas esferas da sociedade faz ali no seu particular tem no seu particular uma função de reação em relação aos acontecimentos econômicos, então pensa em cada equação dessa que a gente formulou, então pensa em que as famílias têm uma função de reação com relação a consumo e poupança, pensa que as empresas têm uma função de reação com relação ao seu investimento e à sua produção, quanto vão investir, quanto vão produzir. Pense nos bancos como tendo uma função de reação enquanto a oferta de crédito, né, isso que eles vão disponibilizar para os seus clientes, né? E assim, né, os choques que vão acontecendo na economia, principalmente o choque provocado pelo governo, seja ele monetário ou fiscal, vai fazer com que essas esferas da sociedade reajam de uma determinada maneira, certo? Mas eles conseguem consolidar isso de modo agregado, porque eles dizem que a função particular de cada uma dessas esferas, elas coincidem porque todos, né, de modo comunitário, agregado, porque todos possuem o mesmo conjunto de informação. E todos possuindo o mesmo conjunto de informação conseguem formular aí a mesma reação que vai levar a um resultado ótimo. Ou seja, o resultado ótimo é o de pleno emprego, né? Não tem outro, né, que não seja o de pleno emprego, onde você não vai ter pessoas desempregadas no sentido keynesiano involuntariamente, né? Só apenas quem quer estar desempregado, ok? Que é a taxa natural de desemprego lá do Friedman, que eles, claro, concordam com isso, ok? Então eles diriam que, assim, estando ajustadas as expectativas de todos e sendo os mercados perfeitamente flexíveis, então eles também pegam lá do Friedman aquela ideia que eu coloquei na aula anterior, de que, certo, no agregado, né, esses mercados que possuem rigidez não afetam lá a economia no agregado. Então os preços seriam flexíveis, ok? Então o que termina aqui que as expectativas sendo ajustadas entre os agentes possuindo o mesmo conjunto de informações, possuirão expectativas ajustadas e irão ajustar suas reações num sentido ótimo,
o resultado ótimo seria o mesmo, seria o pleno emprego. Então é aí que os novoclássicos vão colocar que apenas políticas monetárias surpresa, é que poderia levar a um resultado não ótimo, e aí levando a algum efeito de curto prazo. Então, na verdade, o que eles dizem assim, se os agentes são racionais, dificilmente eles vão ser enganados no sentido de Friedman. Ou seja, dificilmente eles teriam a ilusão monetária no sentido de Friedman, dos monetaristas, tá? Então eles não se iludiriam, mas de vez em quando, aí que vem, né? Então aí sempre tem esse mais aí, né? Mas de vez em quando o governo pode surpreender, fazendo com que os agentes se enganem. Então o que acontece? Na verdade, expõe um ponto aqui que, poxa, então na verdade você acaba concordando com Friedman, né? Então eles vão botar assim, nem sempre eles vão se enganar no sentido de Friedman. O Friedman diria, não, os agentes sempre vão se enganar, sempre vão se iludir. E aqui os novoclássicos vão amenizar isso, vão dizer assim, não, eles não se enganam, mas de vez em quando podem se enganar, ok? Enfim. Então as equações nesse modelo, ela vai ficar sempre dependendo, a oferta agregada, ela vai depender na expectativa aqui nesse caso, que vai depender, enfim, a gente pode dizer que a expectativa de preço que a gente tinha anteriormente, ela vai ser uma função do que os agentes esperam com relação à política monetária, com relação à política fiscal, de gastos, né? Com relação à política tributária e com relação ao investimento agregado da economia. Ok? A taxa de investimento agregado da economia. Esses são fatores que levam os agentes a formular seus preços. Se eles se antecipam a esses movimentos, conseguem obter informações se antecipando a esses movimentos, eles vão sempre neutralizar qualquer efeito real, transformando isso apenas em efeitos monetários, ok? Então sempre ajustando o preço para cima e não movendo qualquer decisão real sua de gastar mais, consumir mais ou investir mais, ok? A demanda agregada no curto prazo, ela vai se mover efetivamente a movimento nesses fatores, tá? Então se o governo aumentar a oferta de moeda ou diminuir, ela vai se mover, se o governo gastar mais ou menos, ela vai se mover, se o governo tributar mais ou menos, ela vai se mover, se o investimento agregado aumentar ou diminuir, ela vai se mover. Então, efetivamente, a demanda agregada, ela se move no curto prazo. É só como eu disse, só que se esses movimentos aqui são perfeitamente antecipados, a oferta agregada já se move no curto prazo nesse modelo, já antecipando esse movimento da demanda, ok? Já antecipando esse movimento da demanda, e aí anulando qualquer efeito real dessa política econômica, ok? Curva de Phillips, a gente vai ver que na verdade a curva de Phillips, aqui equacionalmente a gente colocou ela mesma, mas a gente vai ver que ela vai ser na verdade vertical, que vai depender basicamente da expectativa de inflação, que eles vão dizer que os agentes antecipando a oscilação de demanda, já ajustando no curto prazo a oferta, dada essa antecipação, isso daqui é zero. Então o desemprego não se move, porque não tem efeitos reais. E antecipando qualquer choque, porque esses choques de oferta, na verdade, são choques sobre o investimento, então isso aqui também eles zeram isso aqui. Então, basicamente, conclui-se que, vou botar aqui para vocês, que a curva de Phillips resume-se na expectativa de inflação. Ok, gente? A oferta de trabalho, ela vai ser sempre seguindo a oferta agregada. Como nos outros modelos, segue a equação da oferta agregada. Então a mesma coisa, vai se ajustar a uma expectativa de preço
igual a antecipação desses fatores aqui. Então ela já se ajusta no curto prazo. Não se espera o longo prazo para ajustar a oferta. E a demanda, ela vai ser, aí você volta naquele sentido de que a demanda depende unicamente dos preços, porque os trabalhadores vão reagir aos preços da economia, ok? Então, na verdade, aqui a nossa curva de oferta, ela volta a ser vertical, tá? No novo classicismo, é igual ao modelo clássico, ela volta a ser vertical, com a demanda aqui negativamente inclinada, variando com esses fatores. Então, para além de Friedman, né, que variava com a oferta de moeda, varia com os gastos, com a tributação e investimento aqui. O mercado de trabalho, a oferta de trabalho agora passa a ser vertical, dependendo dos mesmos fatores da oferta agregada, e a demanda agregada vai oscilar aqui conforme o nível de preço. Se aumenta, ela vai para cima, se diminui, ela vem para baixo. Então vamos lá para a aplicação da política monetária, para a gente ver na prática aí o que acontece. Então uma política monetária expansionista, então o governo, o Banco Central lá coloca mais moeda em circulação, a gente basicamente desloca aqui, então no quadrante aqui do produto, a gente basicamente desloca a demanda agregada, que como a oferta aqui ela é vertical, então não vai ter impacto nenhum no produto. A gente volta para aquele modelo clássico original, certo? Então vai ter apenas elevação de preços. Essa elevação de preços não vai gerar aumento aqui de produto, vai deslocar a demanda agregada, levando a um aumento de salário, porque imediatamente, como o mercado é flexível e os trabalhadores possuem, né, expectativa racional e possuem aí o conjunto de informações e já sabem que essa política monetária ela vai levar ao aumento de preço, eles já se antecipam pedindo reajuste de salário nominal, que aqui é possível porque o mercado é flexível, tá? Certo? Então aqui não existe contrato longos de trabalho. Isso são questões pontuais em alguns mercados, mas não afeta o agregado. No agregado, né, o salário vai poder se mover, então os trabalhadores imediatamente vão pedir reajuste de salário. Então o salário nominal já aumenta. Aí a curva de Phillips, nesse modelo, também fica vertical. Tá? Por quê? Ela depende única e exclusivamente da expectativa de inflação. Então a gente estava no ponto 1 aqui, onde a inflação é 1, e ela vem para 2, onde já se ajusta a expectativa de inflação para 2. E aí você não precisa nem movimentar a oferta, e a oferta agregada e a oferta de trabalho. Ok, gente? Essa é uma visão que eu mostro, eu prefiro mostrar assim, ela está um pouco diferente da do livro, onde o livro lá, ela mostra uma curva de oferta agregada inclinada e de oferta de trabalho inclinada. Mas aquele caso só acontece quando a política monetária é surpresa. Mas aí a política monetária é surpresa, se acontece, a gente volta lá para o modelo de Friedman. É só isso que os novoclássicos dizem, né? Então, mas o modelo mesmo específico aqui do novoclássico, ele é assim, tá, gente? É um retorno ao modelo clássico original, tá? Aí, caso haja surpresas de política monetária, a gente volta então a ter as curvas de oferta agregada e oferta de trabalho positivamente inclinadas aqui no eixo e levando a efeitos reais conforme já aconteceu no modelo de Friedman. Tá ok, gente? Então é isso, a aula de hoje, a gente fica por aqui e até a próxima aula.